Então, nesse vídeo agora, eu vou falar para vocês o quanto a diabetes está afetando a retina. Para entender esse vídeo, é fundamental você ter visto um vídeo anterior, que eu vou colocar aqui o link, que explica a parte anatômica, eu mostro imagem do edema macular diabético, mostro imagem de tudo. Então, para você entender o que eu vou falar aqui, você tem que ver aquele vídeo, senão você não vai entender nada, tá? Então, entendendo a gravidade do diabetes no olho, então a gente tem que responder 3 passos principais. Então, o primeiro passo é se tem edema macular. Lembra lá como é o edema macular? Então, eu vou botar aqui embaixo uma retina normal. Então, vê nessas barrinhas, entre essas barrinhas vermelhas, estou delimitando a retina normal. E agora eu vou botar pela tomografia de coerência óptica a retina com essas bolas pretas, esses cistos reflectivos que representam um acúmulo de líquido dentro da retina, ou seja, impedem a passagem de luz adequadamente e a pessoa tem uma baixa acuidade visual, tem edema macular. O segundo passo é se tem neovascularização, tá? Então eu vou botar mais uma foto aqui embaixo também, representando essa neovascularização, essas setas brancas. Não eram para existir esses neovasos. Então se eles estão aí é porque já está numa fase de retinopatia diabética proliferativa. E o terceiro passo é saber se tem alguma complicação da neovascularização, como hemorragia vítrea, como descolamento de retina tracional, como glaucoma neovascular. Então, respondendo essas 3 perguntas, a gente consegue ter uma noção de onde posicionar e ter uma noção de quão grave o diabetes está afetando a sua retina, tá certo? Então, primeira situação é quando tem um quadro de retinopatia diabética sem edema macular não proliferativo. Então eu vou colocar aqui em cima o esqueminha, tá? Retinopatia diabética não proliferativa sem edema macular. Então aí a gente respondeu todas as perguntas. Então não tem edema macular, não tem neovascularização e não tem complicação, obviamente, da neovascularização. Como é esse fundo de olho? Então aqui eu coloco a imagem. Então percebe que a gente tem esses pontos vermelhos, são as hemorragias intrarretinianas, e essas áreas brancas com setas são o que a gente chama de exudados algodonosos, eles representam infartos da camada de fibras nervosas, que é uma camada superficial da retina, tá certo? Qual o grande problema dessa imagem? É que esses pacientes eles não sentem nada, então muitas vezes eles nem sabem que tem diabetes. Tá? Então eles não estão tratando adequadamente o diabetes, não estão mudando o estilo de vida, não estão fazendo atividade física, não estão fazendo uma dieta específica, tá certo? Então é muito grave esse quadro, porque percebe, não tem complicações ainda, mas é um quadro já florido. Então, para isso que a gente tem que fazer o rastreio de retinopatia diabética, para a gente achar essas pessoas em fases iniciais e ainda ter o que fazer. Então esse é o primeiro estágio. Vamos para o segundo estágio. Esse segundo estágio é o que a gente chama de retinopatia diabética não proliferativa, ou seja, não tem neovaso, mas já tem edema macular. Então, respondendo a primeira pergunta, tem edema macular? Tem. Primeiro passo. Segundo, tem neovascularização? Não. Terceiro, logo não tem complicação da neovascularização. Qual o grande problema dessa pessoa? Então, eu vou botar o esquema aqui em cima e aqui embaixo eu vou colocar a foto. Então, essa é a foto da pessoa com exudatos duros acometendo a mácula e essa outra foto mostrando a tomografia de coerência óptica. Vê que tem os cistos pretos ali acometendo a mácula. Qual o grande problema? Aqui essa pessoa ela já está procurando o oftalmologista, porque ela está com embaçamento central da visão. Então ela acha que o óculos dela está com problema, ela vai conversar com as pessoas, ela acha que está com catarata, então ela está procurando já ajuda. Então essa pessoa chega para a gente no consultório, porque ela já tem uma perda visual. Então ela já está num nível maior de acometimento retiniano. Nesses casos, o que tem que fazer? Controle glicêmico, acompanhar com endocrinologista, atividade física, fazer exercício, dieta específica e, na grande maioria dos casos, para esse quadro que eu mostrei, vai precisar de um tratamento para esse edema macular diabético, que tipicamente é feito através da realização de injeções intravítreas de anti-VEGF, tá certo? Vamos para o terceiro estágio. O próximo grupo são os pacientes que têm uma retinopatia diabética proliferativa sem edema macular, tá? Então eu vou colocar aqui o esqueminha e eu vou colocar aqui a foto dessa neovascularização sobre
o nervo óptico. Então, respondendo as perguntas, eles não têm edema macular. Segunda, tem neovascularização. Terceira, não tem complicação da neovascularização. Qual o grande problema deles aqui? É que eles são assintomáticos, igual aquele primeiro estágio. Então, eles não percebem nada. Eles já estão numa fase mais avançada ainda. Então, já saíram da forma não proliferativa para a forma proliferativa. Mas por não ter o edema macular, o centro não está cheio de líquido, eles não têm baixa de visão. E por não ter complicação da neovascularização, não estão com hemorragia dentro da cavidade vítrea, eles não têm nenhuma queixa. Então, esse é o benefício do rastreio com mapeamento de retina para os pacientes com diabetes, que é para a gente detectar nessas fases precoces e já propor um tratamento. Geralmente, nessas fases, eles são submetidos a um tratamento com panfotocoagulação, um laser na periferia da retina. E vamos para o próximo estágio. E esse próximo estágio qual é? É o que a gente chama de retinopatia diabética proliferativa, ou seja, tem neovasos com edema macular. Então, respondendo as perguntas, tem edema macular? Tem. Segundo passo, tem neovascularização? Tem. Terceiro passo, tem complicação da neovascularização? Não tem ainda. Então, esse paciente, essa pessoa, eu vou colocar aqui no esquema, retinopatia diabética proliferativa com edema macular e aqui uma foto. Então, percebe? Sobre o nervo óptico tem uma setinha, um tufo neovascular, que pode romper a qualquer momento e dar uma hemorragia vítrea. Então, ele tem um risco de cegueira iminente. E no centro da foto, nessa outra seta, pontinhos amarelados no centro da mácula, a gente consegue ver que tem exudados duros ali na região foveal, na região da mácula. Ou seja, ele já tem uma baixa acuidade visual central. Então, qual a situação dessa pessoa? Então, ela já está buscando atendimento oftalmológico. Então, ela está desesperada atrás de algum oftalmologista, trocar óculos, ela quer saber a causa, o motivo por não estar enxergando, por estar com esse embaixamento central. Então, isso é o primeiro problema, ela já não está enxergando, então ela já está procurando ajuda numa fase tardia. E o segundo motivo, ela está com risco iminente de cegueira. Então esses neovasos podem complicar, podem levar a hemorragia vítrea, podem complicar com glaucoma neovascular, com descolamento de retina tracional. Então já é um caso muito grave. Esses casos, na maioria das vezes, vão precisar também de tratamento com fotocoagulação da retina periférica associados com injeção intravítrea de medicações de anti-VEGF, que são anti-angiogênicos. Vamos para o próximo estágio. Esse último estágio, então, é o mais dramático. Então, como eu vou colocar aqui no esquema, é o que a gente chama de retinopatia diabética proliferativa, ou seja, tem neovasos com complicações. Quais são essas complicações? Então, as pessoas podem desenvolver hemorragia vítrea, ou pode desenvolver um descolamento de retina tracional, ou pode desenvolver um glaucoma neovascular. Tá? Então, qual o problema aí? Na maioria desses casos, as pessoas, quando estão desesperadas buscando o oftalmologista, porque elas não estão enxergando nada, elas estão vendo só vultos, ou elas só estão com uma percepção luminosa. Nesses casos, na maioria, invariavelmente, elas vão ser submetidas a uma cirurgia. E qual o grande problema? Se ela precisou de cirurgia, por mais perfeita que tenha sido a cirurgia, como eu falei no vídeo anterior, a retina, para levar uma neovascularização, ela já foi totalmente degenerada, totalmente destruída. Então, por mais que a gente tire os neovasos, a gente tire toda a fibrose, a retina lá embaixo, que é o que vai ficar no final da cirurgia, vai continuar degenerada, machucada, com células mortas. Ou seja, a função visual, invariavelmente, na maioria dos casos, não melhora, não volta para o que já foi um dia. Então, essa é a grande gravidade dessa fase. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, manda para as pessoas que você conhece, manda para as pessoas que você ama. Quanto mais a gente fizer isso, mais pessoas vão receber essa mensagem, mais pessoas vão ter cuidado, vão se preocupar com a saúde do seu olho, com os riscos que o diabetes pode causar na sua saúde ocular. Se tiver dúvida, pergunta aqui no comentário, me adiciona lá no Instagram, me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Tá certo? Muito obrigado, tudo de bom, que Deus abençoe, muita luz. Valeu!